Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. Mas eu quero trazer assim um ensino sobre a oração que Deus atende. Aquela oração assim que Deus atende. E para quem, existe muitos que murmuram de mim porque dizem que eu não prego o Antigo Testamento, né? O fato de eu estar sempre falando de Jesus, e obviamente Jesus nós vamos encontrar dentro daquilo que é o Novo Pacto, né? Está naquilo que vocês conhecem como Novo Testamento. Então não tem como eu ir lá pesquisar sobre Jesus, trazer todos os ensinos de Jesus, indo lá para o antigo Pacto. Mas em se tratando de oração, hoje eu vou fundamentar o que quero falar a partir do livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 3. E alguém vai perguntar assim, mas irmão Adilson, no antigo pacto a coisa é para nós? Não, não é para nós. E eu aqui não vou tratar de lei, não vou tratar de doutrina no sentido de usar o antigo pacto para trazer para hoje. Não. Nós vamos lá pegar um exemplo de uma oração que foi atendida, uma oração bem feita, uma oração maravilhosa. Para então eu trazer um ensino que vai também incorporar uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus que está lá em Mateus capítulo 12 e o versículo de número 35, quando Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Ou que está em Lucas capítulo 6, que tem o paralelo de Lucas capítulo 6, que diz, a boca fala da abundância do coração. Aquilo que se multiplica no coração é exatamente o que a boca expressa. E só a partir desses dois versículos de Lucas e Mateus, já tem aqui uma coisa para nós ficar estudando aqui a noite toda. Entendeu? Porque que boca é essa? O que é a boca? Irmão, essa boca está aqui. Será? Será que é disso que Jesus está falando? Será que é dessa boca aqui? É claro que ela vai estar usando ela também na analogia, mas Jesus está tratando de algo muito mais profundo, muito mais íntimo. Porque tem uma pergunta aqui: o mudo fala com Deus? Sim ou não? E aí, a boca do mudo, será que é essa que está falando? No caso do mudo, essa boca física não sai palavras, certo? Então nós podemos por aqui entender que, na verdade, Jesus está falando da boca lá da nascente, das intenções do coração, das expressões que brotam lá da consciência, e até mesmo de uma boca muito mais profunda que está lá no subconsciente. A voz que ecoa de nós, até mesmo quando nós estamos dormindo. Você sabia que enquanto você dorme, você também tem voz? Você também fala? E eu não estou falando de sonambulismo, não. Eu estou falando dos sonhos, né? E alguns tão conectados com o Pai do céu, que o Pai do céu se manifesta lá e troca ideias com o indivíduo na sua intimidade. Neste aspecto, nós podemos dizer que o relacionamento com Deus, ele se dá em vários níveis. Alguns se relacionam com Deus no nível superficial, até num contato de uma performance física. Algumas pessoas, se não ajoelhar, acha que Deus não ouve. Se Deus o livre orar deitado, né? Para algumas pessoas, se está deitado e vai falar com Deus, eu conheci um irmãozinho,
muito verdadeiro na sua religiosidade, mas totalmente desprovido de entendimento espiritual. Em outras palavras, ele teve um relacionamento com Deus superficial, porque lhe faltava entendimento. Mas era sincero, ainda bem na sua condição superficial de relacionamento. Ele, para orar, ele gostava de orar de madrugada, ele se levantava, Charles sabe quem é, né? Se levantava, ia até lá no guarda-roupa, botava o terno, a gravata, tudo certinho, né? E 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dobrava os joelhos lá na sala para orar. Ele não tinha entendimento que ele podia ficar na cama, e lá na cama ele, confortavelmente, né, conversar com Deus. Deus ia ouvi-lo do mesmo jeito. Alguns de nossos irmãos, até hoje, eles se dirigem aos montes, e até esse se dirigir aos montes, eles não sabem, não estão instruídos, mas isso nasceu com a idolatria em Israel, e a maioria dos crentes não sabe. Uma das grandes batalhas dos reis que serviram ao Senhor, entende, foi tirar os altos de Israel, porque vinha da cultura semita a ideia que Deus se manifestava lá no monte só, tinha que estar lá no monte, entendeu? Então eles iam para o monte porque lá Deus se manifestava. Inclusive, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas teve uma guerra em Israel, em que Israel venceu a batalha, e aí os filisteus disseram, olha, eles venceram porque o Deus deles é Deus dos altos, porque eles viviam orando lá na montanha. O Deus deles é Deus dos altos. E Deus usou um profeta e disse assim, olha, volta à batalha, mas vocês vão guerrear lá nos vales, para eles saberem que eu sou Deus dos altos e Deus dos vales. E a Israel também venceu lá nos vales. Você entende? O nosso Deus é Deus de todo lugar. Ele está o tempo todo conosco. O que Jesus disse antes de partir daqui? Antes de ascender à imatéria? Antes de estar entronizado no governo divino? O que ele disse? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até que o tempo não conte mais, até que vocês estejam eternizados na linguagem comum, ou que vocês estejam mergulhados na vida perdurável, na vida que não acaba mais. Olha que coisa extraordinária. Então ele está presente em todo o tempo. Às vezes é tão superficial o nosso conhecimento de Deus que a gente tem os chavões do evangélico, né? A maioria de nós já tem os chavões do evangélico, tudo. E aí, olha, Deus é onisciente, é onipresente, Deus é onipotente. Tem mais onipotência, tem mais oni, mais prefixo oni. Ele é oniparente, é tudo. Entendeu? Quando fala oniparente, eu digo, como assim oniparente? Ele é o pai de todo mundo. Ele é o Pai nosso que habita os céus, logo é oniparente, é o paizão, o pai de toda a criação, tudo é dele. Olha que coisa extraordinária. Mas aí já saiu do chavão evangélico, porque o chavão evangélico é onipresente, é onipotente, é onisciente. Esse é o que está lá. Só que fala-se isso de forma superficial, sem entendimento. A maioria que pronuncia isso não busca o entendimento de cada palavrinha dessa que está falando. E nós só somos, de fato, nutridos no nosso coração, na nossa alma, se nós tivermos entendimento daquilo que nós falamos. Se nós não adquirirmos entendimento do que falamos, não há nutrição espiritual, não há nutrição para a alma, para a psique, não há. É preciso ter entendimento.
Então, veja, é comum alguém dizer, fulano foi lá em tal lugar, né? Conversa de evangélico, eu estou colocando aqui conversa de evangélico, tá? Fulano foi lá em tal lugar, lá Deus não está. Mas ele acabou de dizer que Deus é onipresente. Me explica agora, como ele não está, se ele é onipresente? Se tirar ele de algum lugar, deixou de ser onipresente. Você está entendendo o que é consciência daquilo que se fala? Uma vez que eu digo que Deus e agora tem gente aí, está gravando lá, tem gente que vai me dar pedrada, entendeu? Mas se eu digo que Deus é onisciente, onipresente, então eu estou dizendo que Deus está no puteiro, no boteco, Ele está lá no campo de futebol, Ele está lá em tudo quanto é lugar. No espiritismo, na macumba, no candomblé, vai botando aí, o que você quiser botar. Na casa daquele que você não gosta, na casa daquele que odeia você, Deus está lá. E agora? Irmão, Deus, isso é heresia. Isso é heresia. Heresia é dizer que ele é onipresente e depois começar a tirar ele dos lugares. Ora, o onipresente é presente em todos os lugares, o tempo todo, entende? Sem nós encontrarmos em todo o universo um pontinho sequer que ele não esteja lá. Acabou. Dizer que Deus não pactua, não participa das coisas erradas, é outra coisa. Agora, dizer que Deus não está, Ele me livrou em vários caminhos que eu tomei, entendeu? Quantas orações foram atendidas, meu Deus, porque o Senhor estava lá, Ele estava lá. Lembro-me, eu já contei aqui uma vez, mas vou voltar a contar. Lembro de um amigo meu que mergulhou nas drogas, experimentou tudo quanto é tipo de drogas. E chegou um dia, ele estava numa roda, fumando maconha, cheirando cocaína, e de repente ele ouviu uma voz, tinha vários amigos, aqui no Morro do Atalaia, e ele ouviu uma voz, e a voz disse para ele assim: vai embora daqui, olha para os que estão em volta de ti, eles todos vão perecer, mas para ti há uma esperança, sai desse lugar. E ele saiu, ficou ruim ali, disse: rapaz, estou indo embora. Foi embora. Naquela época, a igreja quadrangular, era a tenda. Vocês lembram desse tempo? Entende? Então, era a tenda, estava aqui perto da delegacia ali, aqui da delegacia regional. E aí, era onde é o Bittencourt, né? Tinha um espaço aberto ali e tinha a tenda ali. Resultado, ele passou, viu a tenda, escutou as canções, disse: vou entrar aí. E entrou e rendeu-se a Cristo. Rendeu-se a Cristo. Hoje, ele é um ministro do Senhor. Olha só, Deus estava lá na rodinha das drogas. Que coisa maravilhosa. Isso é para dar um glória a Deus, você sabia? Você que se preocupa com seus filhos, você que se preocupa com o esposo, com a esposa, você não entendeu ainda que o Criador está pertinho dele? Obviamente, ele vai fazendo as suas escolhas e vai adquirindo para si bem ou mal, e diante do que ele escolhe, vai sofrendo. Mas aí é uma opção de cada um. Você entendeu? Porque diante dele está o bem e o mal, está a vida e a morte, está a luz e as trevas, diante de cada ser humano está aí. Cada ser humano que já adquiriu consciência, que já saiu da inocência, que hoje não dá nem para definir, aproximar da idade, porque tem criança aí com 9 anos que já perdeu a inocência. Já perdeu a inocência nesse mundão cheio de maldade. Entendeu? Onde pais não têm, às vezes, nenhum controle sobre as ações dos filhos,
ou que são totalmente desprovidos de educação espiritual, de formação espiritual, e aí liberam para os filhos tudo que no mundão está solto, e aí as crianças se tornam precoces e saem da inocência muito cedo. Muito cedo. Olha só. Aí partem já para a escolha do bem e do mal, e vão tomando consciência da vida, já sabem coisas que às vezes o avô que está perto dele não sabe. Olha como ele adquiriu. Ao passo que tem também pessoas que não receberam instruções, ou que não foi aberto o nível de consciência para ele, e ele já está bem maduro ao nosso olhar, diz, não, mas já é um moço aí, 17, 18, 19 anos, e ainda não tem uma consciência como um menino de 9. Olha como a balança é. E aí, o onisciente agora é aquele que sabe tudo. Agora já não é presença, é o que sabe tudo, que conhece o coração. Ele trabalha conosco a partir de dentro. Tudo que eu e você vemos, a gente vai nas igrejas, até eu ultimamente tenho percebido, a gente chega lá nas igrejas, está todo mundo ali, né? Tem chapadão, tem um monte de coisa aí, né? Chapadão. Eles querem dizer que estão embriagados no espírito. Estão nada. Não estão. Tanto que saem dali da mesma maneira que entraram. Chega o mentiroso lá e fica chapadão, rodopiando, entende? Fazendo avião, entende? Virando piruleta na frente ali, tá? Chapadão, som, balada, né? Eles querem ir lá nas baladas da noite, os pais não deixam, eles vêm para da igreja. Quer dizer, tem uma porção de pastores entretendo bodes. Não são ovelhinhas do Senhor, não são. Entende? Não são alimentadas pela palavra de Deus. Você entende? Aí o sujeito vem com tudo aquilo ali e ele se diz embriagado do espírito. Eu fico olhando essa performance, entende? Faz umas misuras, careta, tem gente que faz um monte de careta. O que está acontecendo com ele, irmão? Está cheio do espírito. Jesus não andou fazendo careta. Jesus não andou fazendo piruleta. Isso não é o cristianismo do Cristo. Isso aí é água de açúcar em nome de cristianismo, entendeu? Isso aí é vinho diluído em nome de vinho novo. Tem nada de bom aí. Isso não é para nós. Mas a juventude, os pais ficam contentes, porque a juventude vai para lá, ela participa disso. É claro, o que jovem quer? Festa, entendeu? Dança, né? Vamos, terminou a reunião, vamos todo mundo dançar. Não, eu não estou dizendo que está errado, não, tá? Eu não estou dizendo que é pecado, nada disso. Só que tem que se colocar as coisas no devido lugar. Entendeu? Quer dançar? Vai lá no clube, tem dança. Ah, irmão, mas nós servimos ao Senhor, como é que nós vamos lá no clube? Mas não é a mesma coisa. Se eu botar aqui uma dança aqui, eu estou tão distante dessas coisas que eu já não sei nem que tipo de música tá rodando por aí. O que? Funk? Vai lá, rock. Quem mais, mano? Tu sabe. Ah, estás longe também? Então, olha só, eu não sei o que está rodando por aí, eu não sei. Mas seja lá o que for, entendeu? Se é para ter isso aí, então vai lá. Ah, não, mas lá está cheio de incrédulos. E quando nós dançamos aqui dentro do templo, é santo, é sagrado. Vai contar a história para boi dormir em outro lugar. Entendeu? Dança é dança, meu amigo. Sagrado o quê? Entendeu? Sagrado é coisa que o homem faz, o homem inventa. Eu sagro a casa, ela fica sagrada. Pronto, não pode tomar vinho aqui, não pode fazer um churrasco aqui, porque está sagrado. Eu consagrei, né? Então está sagrado.
aqui. É o homem que faz o sagrado. Ora, Jesus disse que é para nós sermos luz do mundo e sal da terra. O lugar exato para o cristão estar é entre os incrédulos. Ou não? Com quem que Jesus andou? Com quem que ele viveu? Ele aparece, nos evangelhos ele aparece sempre no meio de quem? Não, ele se trancou num lugarzinho e ele ficou como os sacerdotes de Israel, vivendo lá dentro. Não, Jesus se misturou. Tu vê ele lá na casa do Levi, entende? Tomando vinho, comendo churrasco. Entende? Os fariseus já viram lá, né, que andavam espiando ele. Nessa época já estavam espiando Jesus. Eles queriam achar um motivo para derrubar Jesus. E aí naquela de espiar já ficaram lá do outro lado da rua. Turma de invejoso, entende? Eles eram todos amarrados na religião deles e tinham inveja da liberdade de Jesus e seus discípulos. Aí disse, ó, tá lá, olha lá, diz que é de Deus, diz que Deus enviou ele, tá lá, comilão de carne e beberrão de vinho. É o que falaram de Jesus, entendeu? Que ele estava comendo carne e bebendo vinho. E aí já voltaram, taxaram lá, não tem nada de santo nisso. Eles não sabiam o que era santidade. Eles eram fingidos, hipócritas, Jesus falou. Eram cheios de peçonha mortal na sua língua. Eram cheios de confusão interna. E não gostavam de ver quem tinha paz, quem vivia em liberdade, pacificadamente, que sabia se relacionar com os outros, que sabia entrar e sair. Não entendiam que num churrasquinho Jesus dava aula. Jesus ensinava a viver. Eles não entendiam isso. Você entende? Eles não podiam conceber que Jesus conseguia se assentar. Isto é santidade. Se assentar com uma prostituta e conversar com a prostituta sem desejar ela, mas amando-a de todo o coração, querendo saber por que ela estava vivendo assim tão mal, por que ela estava sozinha, por que ela estava padecendo tanta aflição, dando oportunidade. Aquela mulher teve a oportunidade de abrir o coração para Jesus. Foi o primeiro homem que quis escutar ela, porque todos os outros que queriam com ela? Sexo. Mas o santo Jesus queria curar ela. Curar dos seus desvios, dos seus traumas, dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas. Jesus queria curar ela. E a curou. E o que dizer das outras que ele encontrou pelo caminho e dos outros com quem ele se relacionou, pessoas desprezadas, maltratadas. Veja, esse é o nosso Deus. É a figura do nosso Deus na carne de um homem. Deus manifestou-se em Jesus de Nazaré, dando-se a conhecer a todos nós nas ações, atitudes, comportamento, trato, piedade, misericórdia que ele exerceu ao longo da sua vida aqui na terra. Ele veio à terra para mostrar a nós como que é servir a Deus de verdade. Servir a Deus de verdade não é ficar lá, eu te amo, Jesus Cristo, aquela coisa toda. Não é. Servir a Deus de verdade é nos relacionamentos diários, nos nossos encontros diários, atendendo necessidades de irmãos, abraçando pessoas, chorando com os que choram, alegrando-se com os que se alegram. Mas isso é uma coisa que não se faz superficialmente. A igreja atual, na sua grande maioria, tem uma vida superficial no relacionamento com Deus. É uma vida de performance, de aparência. Conversávamos ontem, eu e o Cris, que se vem a uma casa como a casa dos amigos, e eu tenho que terminar e sair correndo para lá. E por que eu saio correndo para lá? Porque eu percebo que a maioria de vocês, e aí desculpe-me a sinceridade, entende? A maioria de vocês só cumprimenta os do meio de vocês. Os amigos chegaram,
os da família, aqueles que, entende? E aí tem assim, quando eu fico mais um tempinho com alguém, tem panelinha. Quem faz panela, perdoe-me, entende? Aqueles que a carapuça não serve. Quem faz panela são vocês. Então panela não. Qualquer um de vocês que me chamar, eu vou lá atender. Qualquer um de vocês que pedir minha ajuda, vai ter. Qualquer um de vocês que precisar de mim, vai ver que eu estou pronto. E tem até os que dizem, ele não vem me visitar. E eu já estou falando para os que estão em casa, tudo ouvir também. Tem os que dizem, o irmão Adilson não faz visita, ele não visita. Não veio aqui em casa. Fiquei 3 meses em casa para ver se ele vinha aqui. Eu não vou se tu ficar 1 ano. Não vou. Porque eu não estou aqui para servir de bobo, entende? Para pessoas manhosas. Eu estou aqui para instruir e orientar pessoas sedentas de Deus, pessoas que querem aprender a viver em Cristo. Ponto final. E quando eu saio daqui e vou para lá, é um trabalho que eu faço para ninguém sair. E mesmo assim eu perco vários, porque às vezes alguém me trava aqui, e aí já fica aqui, ó, a dica, a deixa, tá? Procura não vir falar comigo aqui. Entendeu? Porque quando você vem falar comigo aqui, quando eu estou terminando a reunião, você me impede de fazer o trabalho, de conhecer as pessoas lá na porta e de cumprimentar as pessoas, porque a maioria não cumprimenta um o outro. É um relacionamento distante. Só que ser cristão é ser como Jesus, e ser como Jesus é olhar no entorno, nunca falei com aquele irmão ali, vou lá falar com ele, vou perguntar o nome dele. A integração entre o povo de Deus se dá por essa consciência de que nós devemos amar uns aos outros, e amar uns aos outros não é distante, é estar juntos. Entendeu? Quando temos a ceia, e várias vezes aqui, eu instruir vocês, para vocês fazerem a ceia do Senhor em casa, que, como eu já ensinei aqui, a ceia do Senhor, é um pedacinho de pão que cada um pega, fica ali, um lero-lero. Não. Isso aí é coisa religiosa. Vocês acham mesmo que Jesus foi lá naquela última ceia, sentou-se numa mesa com os apóstolos e deu um pedacinho de pão para o Judas, um pedacinho de pão para o outro, um pedacinho de... Não, cara. Tinha cordeiro assado, tinha pão, tinha vinho, tinha ervas, era uma mesa bonita. Você entendeu? Era ceia, a última refeição do dia. Nós chamamos de jantar. Jantar. Quando diz, só que no caso aí, eles estavam tratando de coisas espirituais. Não faça uma ceia para se embebedar, para comer e sair de lá doente de tanto comer. Não, é para estar junto, é relacionamento, é comunhão, é partir de pão. Eu reparto com você o que eu tenho. Você reparte com o outro o que você tem. Entendeu? Então, a ceia do Senhor, eu incentivo sempre, façam em casa para existir esse relacionamento. Mas aí para de levar só aquele de sempre. Porque tem aquele que ninguém convida, tem aquele que ninguém procura, tem aquele que não tem uma amizade, ele já é timidiozinho, ele não consegue fazer uma amizade como você. Então você procure ele. Crie, faça de tudo, tenha motivo, festeje. Olha que eu não sou de festa. Mas se é o caso, inventa festa. Mas leve outras pessoas para conviver com você, para estar com você. Porque é aí que nós nos exercitamos no Evangelho. Tem gente que pensa que só porque vai na igreja, né, no templo, todos os dias ele está seguindo o Evangelho. Isso é bobagem. Tem gente que vai todos os dias no templo e é adúltero. Tem gente que vai todos os dias no templo e é mentiroso. Tem gente que vai todos os dias no templo e não cumpre os seus compromissos. Tem gente, você entende? Não é o ir ao templo que faz de mim um bom cristão. É o exercício, é o relacionamento, é a prática do Evangelho nas interações.
Entendeu? É isso que é ser um bom cristão. Ora, sendo assim, avançar no grau de aprofundamento da intimidade com Deus é ir além da performance religiosa, da aparência. Do vir aqui, glória a Deus, aleluia, fala mesmo, Senhor, né? Dá um nojo quando tem um na igreja fazendo isso. Entende? Tem pastor que fica todo bobo, eu fico enojado. Uma vez fui pregar aqui em Biguaçu, e aí tinha lá, você sabe, a igreja tinha uma igreja atrás da gente, né? Que tem os púlpitos, tem uma igreja atrás e uma igreja na frente. Né? Tem os irmãos lá e os obreiros aqui, mas é 50 obreiros, tem mais obreiro do que crente. Entende? Então, aí eu estou lá pregando, tinha um atrás de mim, fala mesmo, Deus. Eu sou Jesus, ajuda o teu servo. Ele não entendia que me atrapalhava até no raciocínio do que eu estava falando. E aí eu falava outra coisa, fala Jesus. Aí eu disse, irmãos, um caminhão vazio faz uma barulheira quando passa, caminhão cheio vai gemendo. Assim é o crente. O crente, quando está cheio do Espírito, ele vai ali, lágrima corre, ele dá um glória a Deus bem baixinho. Sangue de Jesus tem poder. Opa! Fiquei endemoniado. Você entendeu? Aí você vai estudar, e estudar que eu digo, vai ter conhecimento do dia a dia de uma pessoa dessa, ela é toda atribulada. Entendeu? O cara é um barulhento na igreja, na congregação, e aí você vai ver, os filhos estão tudo longe, nem a mulher não quer vir com ele. Entende? É um chato. Tá? Não deixa a mulher nem pentear o cabelo para ser santa do Senhor. Parece que o Senhor gosta de coisa feia. Não é por aí, não é por aí. Nós precisamos ir para um nível mais profundo de conhecimento. E essa intimidade mais profunda, ela se dá dentro do coração, onde ninguém percebe, onde ninguém vê. O relacionamento mais profundo com Deus, ele se dá no nível da consciência, que nós chamamos, ou a Bíblia chama, de coração. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7. Quando o profeta, sacerdote e juiz Samuel foi enviado por Deus na casa de Jessé para ungir Davi, rei de Israel. Ungir aqui, autorizar por Deus e separar para Deus aquele homem para dirigir a nação de Israel. O Samuel foi lá, veio o filho mais velho de Jessé, eu não vou pregar isso, eu só estou fazendo um resumo para gerar entendimento, e o Samuel disse, está aqui, e aí no versículo 7 diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, quem disse? Foi o Senhor que disse. Então, Deus estava falando com Samuel, e o que Deus falou para Samuel? Não prestes a atenção para a sua aparência. Não olhe para ele. Ele é alto, ele é forte, ele é bonito, porque as aparências enganam. E aí continua o Senhor, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Não é esse aí não é esse que eu quero. Não estou ligando para a beleza, não estou ligando para a altura, não estou ligando para a porte de ninguém, não estou me importando. Eu olho de outra forma. Daí disse, porque o Senhor Samuel, o Senhor está falando para o Samuel, porque o Senhor não vê como vê os homens. O Senhor não olha para nós como nós olhamos um para o outro. Nós olhamos para a aparência. O fulano, o irmão não penteou o cabelo, né? Estava todo arrepiado.
Já teve gente aqui que diz, arruma a gola, arruma a gola. A minha gola estava assim. Arruma a gola, arruma a gola. Entendeu? Porque a pessoa olha para a aparência, né? Tem dia que aqui bota uma roupa lá, sai, não ficou legal, isso aí, tu vai sair comigo com essa? Tu sai quando tu quer, mas sai sozinho, então sai. Aí ela olha para mim, tá, seu chato, tá bom? Aí vai lá, bota outra, não era nem para mim opinar, né? Mas, tem dia que eu não opino, daí ela pergunta assim, o que tu acha dessa roupa? Eu digo, eu não uso. Essa aí eu não uso. Para não dizer que está feio, né? Tem dia que eu tenho que balançar a coisa. Entende? Olha só, a gente olha para a aparência. Todos nós. Todos nós. Entendeu? Porque somos homens. E não aprendemos a olhar com a visão consciente. Nós olhamos só a aparência. Nós trabalhamos muito o físico. Entendeu? Mas aí o Senhor diz para ele, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor, porém, olha para o coração, olha aqui para dentro. O que significa que o Senhor, Ele nem ouve o que sai aqui. Você sabia disso? Tem gente que faz um griteiro, né? Oh, Senhor Jesus, vem, Senhor. Onde é que Deus mora? Onde? Onde Deus mora? Parece que estão em dúvida. Deus está onde? Dentro de nós. E eu fico gritando para fora, para quem, meu Deus do céu? Deus mora em nós. Vós sois o templo do Espírito Santo do Senhor. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Diz o Paulo. Ele mora em vocês. E aí você fica gritando para fora. Para quem? Estão achando outro Deus? Estão procurando outro Deus? Olha o que ensinaram para nós. Entendeu? Como se a gente vai ganhar de Deus no grito. Num berreiro. Já teve gente que veio aqui e disse, não, Deus, lá é legal, eu gostei. Mas falta fogo, né? Fogo? O quê? Tu quer ir para o inferno, meu filho? Não falta sim o fogo, porque lá tem a igreja não sei aonde, tem fogo. Eu disse, tem bastante fogo. Você entende? As pessoas se iludem com as aparências. Entendeu? Você consegue ver Jesus andando num pé só pelo meio da rua, entende? Falando em outras línguas? Não. Mas você consegue ver ele abraçando gente? Sim. Você consegue ver ele cheio de compaixão, parando um sepultamento? Porque se inteirava das dores das pessoas e era movido por íntima compaixão. Veja, o culto de Jesus para o Pai se dava dentro dele. Todo o seu coração, toda a sua emoção, todas as vias da sua psique, tudo que havia nele estava conectado ao Altíssimo e as pessoas, não era só o Altíssimo, e as pessoas, porque o Altíssimo está em nós. Então ele sentia, ele canalizava as energias de cada um, os sentimentos de cada um, vinha parar no coração de Jesus, porque ele amava as pessoas. Oh, glória a Deus! Ele sentia o que elas sentiam dentro, e é por isso que ele operava milagre, porque ele se enchia de amor e de compaixão por elas, e liberava então os seus sentimentos poderosos que curavam as pessoas. Oh, glória a Deus! É por isso que ele fazia milagre. Ele não era superficial, ele não se relacionava superficialmente. Não, ele era sincero, ele era verdadeiro, ele estava junto com a pessoa de verdade. Quem tinha Jesus de verdade.
Oh, aleluia, ele não estava ali por estar. Tem um dos textos falando dessa conectividade. De longe, Jesus era capaz de perceber uma necessidade. Ele vai sair em direção a Jerusalém. E aí tem um texto que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Quem vai estudar geografia bíblica vê que ele tinha que fazer uma volta grande para ir em Samaria. Era mais ou menos assim, ó. Quero ir lá no centro. E aí eu digo assim: mas é necessário que eu passe pela Canhanduba. O centro está aqui, o centro de Itajaí. Quero ir ali no centro de Itajaí, mas é necessário que eu passe por Canhanduba. Aí eu vou pular. Faço aquela volta toda. Foi isso que ele fez em Samaria. Era necessário que passasse por Samaria. Aí disse: mas por que, meu Deus do céu? Que caminho é esse que ele vai fazer? Porque tinha uma mulher, ao meio-dia, precisando ser ajudada. Você entende? Oh, glória a Deus! Você sabe o que é você estar em Itajaí e perceber o choro, o sentimento, a dor de uma alma, esse choro, esse sentimento oculto no coração. Perceber lá em Camboriú. Oh, meu Deus, vê se você já teve experiência assim, ó. Você está em casa e sentir de procurar alguém. Sentir de procurar alguém. Recentemente um irmão chegou para mim e disse assim: irmão Adilson, eu tenho orado para Deus falar comigo e Deus não fala comigo. Ele vai ouvir o que eu estou falando aqui. Ele nos assiste. Eu estava orando para Deus falar comigo, mas até agora Deus não falou comigo. E aí nós conversando, eu procurei mostrar para ele como Deus fala, de que forma que Deus fala, as múltiplas formas da graça de Deus, e que às vezes nós não compreendemos que é Deus falando e tal, tal. Terminei de falar, ele disse: tu sabes que veio no meu coração para dar um dinheiro para o fulano de tal. Eu disse: você deu? Ele disse: não. Porque eu comecei a pensar: será que não é na minha cabeça? Será que não é eu? Eu disse: tu sabe quando é que a tua cabeça, o teu ego vai mandar tu dar dinheiro para os outros? Nunca. O teu ego é o diabo, cara. Ele quer o dinheiro para si, ele não quer dar dinheiro para os outros. Eu disse: essa voz que tu ouviu é aquela que tu estás pedindo para falar contigo, rapaz. Leva lá, vai lá, leva. E tu vais ver os resultados. E eu estou falando isso porque eu um dia desempregado, entende? Com uma merreca em casa, vamos dizer assim, hoje, em termos de hoje, tinha R$100 em casa, que era para passar o mês todo. Entendeu? E veio aquela vozinha e disse assim: leva lá para o fulano de tal, metade do que tu tens. E na hora, a primeira coisa que veio foi o diabo do ego. Eu disse: mas se eu levar a metade, como é que eu vou atravessar o mês? Primeiro pensamento. É a voz assim: leva lá. A voz que eu digo aqui dentro, no meu consciente. Já tem gente que pensa que é uma voz falando aqui. Eu disse: Deus está dentro. Eu queria que Deus falasse na minha orelha. Que Deus fala lá na tua orelha, rapaz? Ele fala dentro de ti. Tem uma conectividade aí dentro, entendeu? Tem uma anteninha que liga você com o céu. A matéria com a imatéria. Está aí, tem um espírito dentro de você. E é aí dentro que Deus habita. Então, levei. Peguei e levei. Disse: Gui, reparte também aí o que tem de arroz, o que tem de feijão. E aí tudo que tinha nós fizemos a metade. Sua avó disse que é para fazer a metade. E levei toda a metade lá. Ai, irmãos, eu voltei, parece que voando. Quando eu entreguei, aquelas pessoas ficaram tão maravilhadas, elas estavam necessitadas. O irmão tinha dado um derrame. A esposa não sabia o que ia ser deles. Olha só.
E foi um pranto quando viram aquilo ali, porque acharam que estavam desprezados. E quando eu disse que Deus tinha tocado o meu coração para levar aqui, logo eu, um pobre aqui da fazenda. Mas você sabe por que Deus faz essas coisas assim? Eu voltei mas eu voltei voando, não é pelo sentimento deles, é que eu estava sendo agraciado pelo gozo divino. A minha alegria era, foi Deus que falou comigo. Essa foi a minha alegria. Deus falou comigo, eu queria que Deus falasse comigo, Deus falou comigo, eu sabia agora como é que Deus falava. Olha, e esse foi o meu gozo. Resultado, no dia seguinte, eu ganhei o dobro do que eu levei. No outro dia, mais gente veio, um carro descarregou um porta-mala cheio de coisas lá em casa. Nós sentamos, eu e a Gui, sentamos junto à mesa e tínhamos comida que nós nunca tínhamos comprado na vida. Coisa que só tem na mesa de rico, estava lá em casa, um pobre coitado, mas estava lá em casa cheio de coisas. Queijo que eu nunca vi. Enfim, se eu for citar aqui, vocês, vou a noite toda, entendeu? E aí na hora caiu a ficha. Gui reparte tudo aí, vou levar de novo. De sorte que durante mais de 10 meses, o Senhor sustentou a minha casa e a casa dele. Olha só, que coisa maravilhosa. E o que Jesus ensinou sobre isso? Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada. Quem sabe o que é uma medida recalcada? Amassadinha, né? Ó, eu ia comprar na Dona Leta para minha mãe, aqui na 7, e aí chegava lá, a Dona Leta pesava a farinha, era farinha a granel, ela pesava a farinha e batia o pacote. Batia o pacote. E aí depois ela pegava um papelzinho, botava por cima daquele pacotinho e ainda amassava. Recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Aí tem uma pastorzada aí ensinando tudo errado e pensa que é para você levar lá no templo, entendeu? Para ele se folgar com o teu dinheiro e você, entende? Depois vai ganhar essa medida. Daí você contribui, essa medida não vem. O que está havendo, meu Deus do céu? É que está errado. Essa medida, ela vem quando nós distribuímos entre os irmãos. Não é para fazer templo, não é para fazer ostentação de templo por aí. Não, é para os irmãos. Jesus mandou, é entre nós. Não haja necessitado entre nós, mas que cada um de nós não pense só em si, mas pense também no outro. Que os meus filhos comam, mas que o filho do meu irmão coma também. Você entendeu? É isso que Deus quer. Esse é um aprofundamento da comunhão com Deus. Porque Deus está em você. Deus está em mim. De sorte que, onde é que está o templo de Deus mesmo? Aponta para o templo aí, eu quero ver. O templo de Deus, aponta. É aí? É aí? E agora? Se aí é casa de Deus, templo é casa de Deus, não é? Não é? Trazei todos os dízimos aonde? Onde é que está o tesouro? Quem é o tesouro? É Deus. Distribua com os outros, reparta com os outros, ajude uns aos outros. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é para botar lá, não, tem que trazer aqui no templo, tem que ler o nome aqui na frente, contrariando a palavra, porque a palavra diz que a tua mão direita faz, não saiba a tua esquerda. Aí já vem, traz um envelopinho, o nome, né? Irmão Nivaldo Mafra, entende? Desculpa usar o teu nome, entendeu? Olha só, Adilson Mianes Pereira, vem aqui que nós vamos orar pelo irmão, isso aí é tudo jogada. Entendeu? Aí o outro quer uma oraçãozinha também vem, já começa a pagar a bênção. Entendeu? De graça recebestes, de graça dai. Está bem claro? Aprofundar-se na intimidade com Deus é aprofundar-se na intimidade com os irmãos. Deus lida com o coração de cada um de nós. Certo? Agora vamos à oração que Deus atende. Porque isso é aprofundamento.
1 Reis, capítulo 3. Eu vou pegar do versículo 4, certo? Versículo 4. E foi o rei a Gibeon. Quem era o rei nessa época? Salomão. Salomão. Ele foi a Gibeon. Olha só, tem uma explicação. Ele foi a Gibeão para sacrificar, porque aquele era o alto do Senhor, ou seja, era o lugar onde eles sacrificavam para o Senhor, porque eles ainda não tinham templo. E como eu disse no começo, a ideia toda do povo é que Deus ia atender lá no monte. Lá no monte. Aí é uma explicação bem profunda, que eu não tenho tempo para passar agora. Por que eles iam para o monte? Como é que eles viam isso? E ele sacrificou, sabe, 1000 cordeiros, vaca, boi. Entendeu? Ele sacrificou 1000. E Salomão, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Versículo 5. E apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Espera aí. O Senhor apareceu em sonhos. Ele sacrificou, certo? E depois o Senhor apareceu para ele em sonhos. Ele estava dormindo. Veja onde é que o Senhor vai se relacionar com o Salomão. Dormindo, ele sai do consciente, certo? Ele já não está mais consciente, dormiu, apagou-se. Onde é que Deus vai se relacionar com ele? No subconsciente. Então Deus vai lá conversar com Salomão. Onde é que está Salomão? Salomão está no jardim do Éden. Nas profundezas do jardim do Éden. Você está entendendo isso, não? Lá pertinho da árvore da ciência do bem e do mal. E onde está a árvore da vida? Ah, irmão, você está ficando doido. Ele mais tarde vai escrever disso. E ele diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo começa aqui. Tudo que você faz e vai fazer, começa aqui. É as saídas da vida. Entendeu? É daqui que parte. E o Salomão, então, ele vai para as profundezas, para o subconsciente dele, porque dormiu. E o Senhor vai lá visitar ele. Porque você é um espírito que habita num corpo. Você entendeu? O corpo dormiu e apagou a consciência, mas o subconsciente, onde está presente o espírito, que nunca dorme, relacionou-se com Deus. Olha o que Jesus disse. A boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio, está lá no subconsciente. O desejo de Salomão está no seu subconsciente. As vontades dele, aquilo que ele mais queria na vida está lá. Quer ver como está lá? Deus conversa com ele no subconsciente, porque ele está dormindo, em sonho. Deus conversa com ele, tratando do subconsciente. E ele vai ter um diálogo onde ele vai expressar o seu maior desejo. Mas ele vai expressar o seu maior desejo lá do subconsciente. Vocês conseguem entender? Eu estou tentando me fazer entender aqui, para mostrar para vocês o que é um relacionamento com Deus na intimidade, nas profundezas e não na superfície. Não num pensamento religioso, mas de eu encher os meus pensamentos de Deus e levar esse pensamento à consciência. E de tal maneira que a minha consciência reserva no meu subconsciente tudo que eu desejo de verdade, toda a sinceridade do meu coração, aonde Deus investiga e olha. Entendeu? Então a oração que Deus atende é a oração que vem das profundezas do meu ser. É onde está enraizado o meu querer de verdade. Essa é a oração que Deus vai atender. Olha só. Ele começa a falar com Deus. Deus fala com ele. Versículo 5. Salomão, então, de noite, em sonhos, disse-lhe Deus: pede o que queres e eu te darei. Deus chega lá no subconsciente do Salomão e diz assim: pode pedir o que tu queres,
e eu vou te dar. Já pensou Deus perguntar isso para ti? Hã? Imagina, Deus chega para ti e diz assim: pode pedir o que tu quiseres, e eu vou te dar. Ele chega para mim e faz o mesmo. Você para só um pouquinho e pensa assim: o que tu ia pedir? Parece que eu estou escutando um montão de vozes. Vozes. Ai, eu ia pedir para ele me dar uma casa. Outra, eu ia pedir para ele salvar o meu filho. Ai, eu ia pedir para ele me tirar desse bairro. Tudo materialista. Porque é o que a igreja tem plantado em vocês. Como assim, nós, irmão Adilson? Não, porque em mim já faz muito tempo que está plantado outra coisa. Eu já me desprovi, já me despi da religiosidade. Eu já abandonei a matéria. Você entende? Como, irmão, tu estás aí, é igualzinho Jesus. Entende? Não estou mais nem aí para a matéria. O ter e o não ter é a mesma coisa. E já falei 1000 vezes aqui, estou pronto para ir embora. Entende? Eu sei aonde vou chegar, eu sei com quem eu vou estar. Eu já estou iluminado e conscientizado de que a vida é muito mais do que a matéria. Está para além. O próprio Cristo falou. Ele disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Pega essa palavra, esmiuça ela, e o que você vai entender? Ter e não ter dá na mesma, porque você é o que você é. Mas nós estamos instruídos a pedir, a buscar, a querer mais. E pó será a comida da serpente. Você sabe o que isso quer dizer? Não, mas eu já dei aula aqui. Eu já disse aqui que serpente é a imaginação. Pó é matéria. E matéria é a comida da imaginação. O que o homem imagina o tempo todo? Uma casa melhor, um carro melhor, mais dinheiro no banco. E é interessante que isso é tão entranhado que o cara pode ter, esses políticos aí que tem bilhões nas contas do exterior, e eles ainda vão lá roubar da saúde. Olha que coisa, é a imaginação, nunca se fartará de pó, matéria, materialista, escravo da matéria. Você entende? O que Jesus veio fazer? Nos libertar. A vida de verdade não consiste em bens possuídos. A vida de verdade, ela sai do coração. Oh, glória a Deus. O Salomão, então, Deus pergunta: pede o que queres. Fica imaginando. Escuta, você consegue assim imaginar uma multidão pedindo para Deus? Porque vem, né? Nós tudo aqui, aqui já é uma multidão, é pequeno, mas é uma multidão, né? Então, nós tudo aqui pedindo. Deus chega e diz: pede-me o que queres e eu te darei. Escuta o que cada um está falando. Você, pensa aí, escuta. Não fica julgando os outros. Entendeu? É só escuta os pedidos. Vê que balela de pedido. Você consegue imaginar assim? O que as pessoas estão pedindo? Escuta aí. Coisa ruim. Entende? Mas o Salomão, não. Olha só como que o Salomão vai responder. Primeiro, o Salomão começa respondendo que Deus é maravilhoso. De grande beneficência usastes a teu servo Davi, o meu pai, que andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe destes um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno. Ele é um homem, tá? Você está entendendo o que ele está fazendo aqui? Bem-aventurados os humildes. Ele está se humilhando diante do Senhor. Tu me botasse no lugar do meu pai, é tu fizesse eu chegar no trono.
É interessante porque ele não era o filho primogênito, era mais ou menos o 8º filho. Entende? Não era da esposa principal. Ele era um improvável para o trono. Mas Deus disse que era ele. Olha só. E aí ele vai fazer uma oração, ele diz: Deus, eu sou pequeno, sou pequenininho. A oração que Deus atende começa com o reconhecimento de cada um de nós, de quem Deus de fato é. Começa por aqui. Tu faz beneficência, tu és bom, tu, Senhor, és maravilhoso. Olha só, começa por aqui, sem pressa. Deus disse: o que tu queres? Ele disse: tu é legal, tu és um Deus maravilhoso. Senhor, olha, sou teu amigo. Olha a cabeça do cara. Mas ele estava dormindo, irmão, disse: o seu espírito estava despertado. Ali era o suprassumo de seus pensamentos. A boca do coração estava falando o que o coração estava cheio. Ele via Deus dessa maneira. Olha que coisa tremenda. E aí ele continua: eu sou pequeno. Entendeu? Eu preciso de ajuda. Não tem como eu dirigir o teu povo. Versículo 8: o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, olha o que ele vai pedir: dá um coração entendido. O que tu queres que eu faça por ti, Salomão? Ele disse: me dá um coração entendido, um coração inteligente. Olha só, para julgar o teu povo. Por que tu queres um coração? Olha o que está acontecendo aqui. Por que tu queres um coração entendido? Para eu poder julgar o teu povo. Você é o rei. Eu tenho que saber discernir entre o certo e o errado, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Olha a humildade do cara. O cara primeiro diz: ele já é o rei, tá? Ele já é o rei, ele não vai ser o rei. Ele já é o rei. Ele já está no trono. E o sujeito não deixou subir para a cabeça a sua posição. Não se achou, não se orgulhou, não se exaltou. Entendeu? Ele está humilde. Dentro da sua humildade, ele reconhece que precisa de ajuda de Deus para fazer o seu trabalho. Entendeu? E aí ele pede um coração entendido para poder fazer os julgamentos que cabia ao rei fazer, as decisões que cabia ao rei tomar, para dar bênção para o povo, para ajudar o povo. E ele continua: e esta palavra, o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? Quem poderia trabalhar com eles? Quem pode decidir as questões do povo? Não dá, tem que ter entendimento, tem que ter sabedoria. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. O Senhor estava olhando. O Senhor estava olhando o subconsciente do Salomão. A conversa está se dando no mais alto grau de intimidade. O povo hebreu, ele diz que tem 4 níveis de aprofundamento no conhecimento e na sabedoria. O nível superficial, o nível mais aprofundado, que está no terreno dos pensamentos, o nível da consciência e o nível da subconsciência. O subconsciente aqui, que é o trabalhar enquanto a consciência está dormindo por causa do sono físico. Ok? Então, olha só. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse, Deus disse, e disse Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias. Só não quer, Senhor, fazer eu viver muitos anos. Não, ele não foi egocentrista, ele não pediu nada para ele. No sentido direto e objetivo. Ele não estava pensando nele, ele estava pensando no povo de Deus. Então, porque tu não pedisse
para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas. Dá-me prosperidade, Senhor. Não, tu não pediu. Nem pediste para ti a vida de teus inimigos. Tem gente que diz, Senhor, mata o fulano de tal. O que tu queres que eu te faça? Mata a minha sogra, meu Deus. Entendeu? Tem outro que, olha, mata a minha esposa, Senhor. Só aqui para nós dois, ó, leva ela. Entende? Tinha irmãzinha que dizia, Jesus, mata ele. Tira ele da minha vida. Não, ele não pediu a vida nem de seus inimigos. Disse, não. Mas pedisse para ti entendimento para discernir o que é justo. Olha só, Deus respondeu a oração. Olha o que Deus vai dizer. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Deus está dizendo, como tu falou no teu subconsciente, eu estou fazendo para ti. Olha só. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Olha aqui. Tu pediu isso aí, eu estou te dando o que tu pediu. E nem antes, nem depois de ti vai ter um homem tão sábio, tão entendido quanto você. Olha que coisa tremenda. Aí os caras vêm para cá com um monte de filósofos do meu lado. Eu digo, lê o Provérbios, lê o Eclesiastes, lê o Cantares, lê outros livros de Salomão que não estão na Bíblia, que está dentro da cultura hebraica e que os hebreus têm reservado entre eles mais de 7 livros. Leiam. Entendeu? Aí disse, ó, não se levantará outro como tu, e também até o que tu não pediste. Peraí, que oração respondida é essa, meu Deus do céu? Entendeu? Ele disse, eu vou te dar o que tu pediu, e é tão legal o que tu pediu, me agradou tanto o que tu pediu, porque não há egoísmo em ti, porque não há orgulho em ti, porque não há um coração ruim em ti, tu tens um bom pensamento, o teu subconsciente está cheio de coisa boa, os teus pensamentos são bons, a tua consciência tem te conduzido, e eu tenho investigado aqui a memória tua no subconsciente, tudo que eu encontro aqui é tão legal, é tão bom, que eu sei os teus desejos, e eu vou dar o que tu me pedisse, e também até o que tu não pediste te dei. Assim, riquezas como glória. Tu pediu entendimento, e eu vou dar riquezas e glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, porque por todos os teus dias, enquanto tu viver, não terá um rei que tenha a riqueza que tu vais ter. Olha aí. Deus faz prosperar quando a gente sabe pedir. Deus nunca faz prosperar quem pede ouro. Deus nunca faz prosperar quem pede carro, quem pede casa, quem pede dinheiro. Deus faz prosperar quem pede sabedoria, quem pede entendimento, quem pede ciência celestial para se conduzir nos caminhos do Altíssimo. Aleluia. Aí vem, se desencadeia. Se Deus se agradar de nós, irmãos, se Deus se agradar de nós, Ele nos enriquecerá, não de matéria, mas de sabedoria e glória. E aí, a sabedoria nos faz conquistar todo o restante. Todo o restante. E se andares nos meus caminhos, agora é outra coisa, aqui tem um se. E se andares nos meus, aquilo lá já está garantido, tá? O entendimento está garantido, a riqueza está garantida, a glória está garantida. Agora tem outra coisa aqui, Deus está dando mais coisa, Ele pediu só uma. Deus é um Deus de abundância. Cuida no que pede para Deus, tá? Um dia eu pedi um filho para Deus, pedi que Deus desse um filho, veio 3.
Foi. Entendeu? Então a gente tem que cuidar, porque Deus Ele é Deus da abundância, né? Então vamos lá. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, agora tem condição. Se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, tá? E os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Aqui é outra coisa. Mas tem uma lição para nós. Guardar a palavra de Deus nos leva a ter abundância de dias. Olha só, que coisa extraordinária. Então, ele disse, e acordou Salomão, versículo 15. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E agora? E agora? Quando você vai ler o Talmud é a literatura hebraica de explicação dos rabinos para os seus discípulos. Na história do Talmud, está dito que Salomão é hábito do judeu, um hábito que nós deveríamos adquirir, é hábito deles, todas as vezes que eles ouvem uma palavra de Deus, eles, depois de ouvir a palavra de Deus, eles se reúnem para fazer um banquete, fazer uma festa, entendeu? E agradecer a Deus pela sua palavra. Que hábito lindo, né? Então, diz o Talmud que Salomão se levantou e o cântico dos pássaros era diferente, porque o entendimento dele estava aberto, ele ainda não sabia. As folhas, ele olhava para as folhas e as folhas tinham um sentido diferente. E ele ouvia e via em cada folhinha, em cada pássaro, em cada raiz, nas formiguinhas, em tudo, ele encontrava entendimento, sabedoria, ciência. De sorte que ele escreveu, entre os livros que ele escreveu, ele escreveu as curas pelas plantas. Porque encontrava nas plantas essências que ninguém encontrava, ninguém conseguia ver, e ele via. E os feitos de Salomão está registrado entre os hebreus. Nós todos deveríamos ler esses livros. Claro que é difícil alguns de conseguir aqui traduzido, mas deveríamos ler. Porque a sabedoria estava com ele, o entendimento dele foi expandido, ele tornou-se um gênio, um cientista, muito, muito mais do que Einstein, do que todos os outros. As pessoas, os reis da terra, mandavam os seus sábios para conversar com Salomão. Os gênios do Egito, os gênios de outros reinos, vinham para conversar com Salomão, e depois vinha o próprio rei. E queriam fazer aliança com Salomão. O reinado de Salomão não teve guerra, não se fez guerra enquanto ele reinou em Israel. Ele teve paz com todos os seus vizinhos. E os adversários ficaram com medo de Salomão, por causa das alianças que ele tinha. E o medo não deixava que eles provocassem Israel, como nos dias dos outros reis e até mesmo nos dias de Davi. Olha o que aconteceu. Irmão, quando nós oramos e Deus nos atende, e a oração que Deus atende é a oração da consciência plena, é a oração que parte do coração em humildade diante do Altíssimo. E quando a gente apresenta diante do Senhor todo o nosso desejo de verdade, Deus atenderá a nossa petição, não haverá impossível diante de nós. Irmão Adilson, está me dizendo então que Deus vai sair por aí fazendo coisa? Ele faz. Quando o nosso coração está afinado com o coração de Deus. Quando nós conectamos a verdade divina dentro de nós, fica canalizado a glória, o poder do Altíssimo sobre a vida daqueles que clamam a Ele. Você entende? Oh, glória a Deus! Bom,
vai se dar no último versículo aqui, no versículo 15 ainda. Olha só o que aconteceu. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança. Isso significa que ele foi até o altar do holocausto, que estava antes da tenda onde ficava a arca, e sacrificou o holocausto e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete, como ensina o Talmud. Fez um banquete. Ele percebeu agora que estava com outro coração, que o coração entendido que ele pediu a Deus. Ele agora tinha um coração de cientista, de gênio. O QI de Salomão era superior a todos que já habitaram sobre a terra. Não teve outro com o QI de Salomão, porque Deus atendeu a sua oração. Você quer que Deus atenda a sua oração? Pare de viver uma vida superficial com Deus. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Valorize a sua comunhão com Deus. Quando você ir ali falar com Deus, pare o resto tudo. E aonde você estiver, entendeu? Que o seu coração esteja conectado com Deus. Você pode estar entre inimigos, conectado com Deus. Entre amigos, conectado com Deus. Sorrindo, brincando, contando história, mas conectado com Deus. Entendeu? Ligado, íntimo com Deus. Faça isso. Trabalhe, conquiste, granjeie, administre, aumente as suas rendas com sabedoria, com inteligência, mas não pensando em você só. Pense no próximo. Entendeu? Às vezes, eu tenho corrido bastante no meu trabalho, mas eu sempre digo, eu não preciso mais de dinheiro. Alguém olha e diz, irmão, Deus está milionário. Não, é que eu aprendi já, eu tenho uma porção do meu viver. É eu e a Gui, nós não gostamos de muita festa. Nós não gostamos, eu não sou de luxo, não gosto de andar com roupa muito... Eu fico apavorado quando vejo uma pessoa comprar um tênis de R$800, R$1.000. Eu digo, meu Deus do céu, é jogar dinheiro fora. Entendeu? Mas é a marca, não sei das quantas. Pega um celular, né? Pega um celular aí, R$5.000, R$7.000. Eu disse, meu Jesus, para que isso? Tanta gente passando fome em volta de nós. Entendeu? Então, eu tenho trabalhado para que sobre um dinheirinho, para investir na obra do Senhor. Eu quero fazer uma mudança aqui. Entendeu? Para investir na vida de alguns irmãos. Ontem eu e a Gui estávamos conversando, tem um irmão que paga aluguel e tudo mais. Eu disse, eu quero ajudar a pagar metade do aluguel dele. Quer fazer? Não estou tocando trombeta, eu só estou dizendo como exemplo. Exemplo. Entende? Coloque a tua vida num nível humilde. E use os outros recursos para investir em pessoas. Você entende? Eu não peço dinheiro aqui para vocês, não peço. Agora na pandemia, ninguém vai trazer oferta ali. Teve 4 irmãos, 4, que não esqueceram que a gente continuou pagando aluguel do estacionamento, aluguel daqui. Não estou pedindo nada, tá? Eu estou dando testemunho. Teve 4 irmãos que não pararam de ligar para mim e dizer, ei, conta comigo aqui, passa uma conta que eu deposito, quer que eu levo aí? Manda o irmão Moisés passar aqui em casa. E eu olho, pessoas simples, pessoas que ganham uma berrequinha, mas que já aprenderam, entendeu? Que não pode pensar só em si. Os irmãos que precisam de um sacolãozinho, eles continuam precisando. Aquele outro que mora lá na favelinha e que não tem dinheiro nem para pagar a energia elétrica dele, ele continua precisando. Então, o meu sonho, o meu desejo é ter mais, mas não para mim, porque para mim tá bom. Tá bom. Eu não preciso trocar de camisa, né? Tem pastor que troca de camisa toda. Alguém foi ver os meus vídeos e disse assim, Deus só tem 2 camisas? Eu disse, por quê?
Não, porque lá no YouTube os teus vídeos só aparecem duas camisas. Eu disse, não, é que eu sou assim mesmo. Entendeu? Não precisa, não tem que ter um guarda-roupa com 30 camisas, uma para cada uma do dia. Para quê? Tem uma porção de gente que não pode comprar uma camisa. Eu posso dar uma camisa. Eu quero doar uma camisa. Você entende? Aprenda. Salomão não pensou nele. E teve tanto, mas tanto, que pôde construir. Ele mesmo mandou construir um templo para Deus. Você sabe o que é isso? Não pensou em si, pensou nos outros. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres. Deus o recompensou. Acabou. Eu quero falar com Deus nessa noite.